Nós estamos fazendo a campanha da Arca de Noé. A Arca de Noé não é uma historinha bonitinha, apenas que você aprende, né? Que Noé encheu a barca de bichinho e flutuaram nas águas do dilúvio e se salvaram. Não é só isso daí. Isso aí tem uma lição pra gente. A própria Bíblia ensina que a Arca de Noé, que salvou a família de Noé, representa Cristo. O dilúvio representa, de certo modo, a perdição, aquilo que destrói a pessoa. A arca representa Cristo. E as pessoas dentro da arca representam a gente. Quer dizer, Noé foi salvo do dilúvio por estar dentro da arca. Nós somos salvos do inferno, da perdição e da destruição, estando em Cristo, a nossa arca. Ou, como diz a versão na linguagem de hoje, a nossa barca, né? Acontece que a Bíblia mostra que Noé, ele conduziu a sua família para a arca. Qual é o objetivo da nossa campanha aqui? É você que está aqui conduzir a tua família para Cristo. Veja, Cristo, ele age na nossa vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele age na nossa vida. Deus age na nossa vida. Ele age na vida da nossa família. Mas em toda a Bíblia é assim, ó. Deus sempre usa uma pessoa. Deus sempre usa um ser humano. Engana-se quando a pessoa fala assim, não, é Deus que tem que fazer tudo. De fato, ele faz o impossível. Mas Deus, ele sempre usa uma pessoa. Pode ver, ele usou o Noé para construir a arca, para salvar a sua família. Ele usou Noé para pregar para o povo daquela época. Você pensa que do tempo que Noé recebeu a notícia do dilúvio, até quando o dilúvio veio, você pensa que ele ficou só construindo a arca? Não, diz a Bíblia que o Noé também ficou, inclusive, pregando para aquele povo, dizendo para aquele povo, olha, convertam-se das suas maldades, porque vai acontecer o dilúvio. Olha, se protejam, se voltem para Deus, busquem ao Senhor enquanto é tempo, como diz um dos profetas, né? Busque a Deus enquanto se pode achá-lo. Enquanto você tem a oportunidade. Ninguém deu bola para ele. Mas você vê, Deus não podia ter dado uma arca prontinha para ele? Podia, mas não fez assim. Porque Deus, ele quer que a gente participe das obras dele. Então, Deus sempre usa alguém para executar os planos dele. Mesma coisa, Deus quer salvar a tua família, a tua casa. Ele quer salvar, fazer com que eles se convertam, nasçam de novo e vão para o céu. Deus quer que não somente isso que é o principal, mas também que a sua família, por se converter a Cristo, tenha uma vida abençoada nessa terra. Você pensa que essa vida aqui é só um mar de lágrima, né? Não é não, não precisa ser assim. Essa nossa vida aqui não tem que ser um mar de lágrima, um mar de sofrimento. O que é isso? Essa nossa vida aqui, ainda que tenha lutas, tem que ser uma vida abençoada como aquela que o Senhor Jesus falou, né? Vim para que tenham vida e vida com abundância. Isaías fala que aquele que ouve e deseja, aquele que deseja, né, primeiro, quer, e aquele que ouve ao Senhor, come o melhor desta terra. O apóstolo Paulo fala que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida, não depois da vida, é em vida. Ora, então Deus promete em vida, é em vida que ele prometeu uma vida abençoada. Só que tudo isso começa quando a gente entra na arca. Olha para você ver, todos nós aqui, cada um de nós aqui, que se converteu, que teve uma experiência difícil na vida, e que só achou solução em Jesus, cada um de nós pode ver como é que era a nossa vida de quem já passou por uma doença, já passou por uma crise conjugal, que já passou por uma crise de depressão, que já teve internado e aceitou Jesus e mudou. Como é que era a sua vida antes e como é que é agora? Houve, para quem se converteu, uma mudança gigantesca. Eu falo pela minha vida, e pela vida de tanta gente que está aqui, que abriu o coração para Jesus. A vida muda. Mas muda como? Quando a pessoa entra na arca. Quer dizer, entra em Cristo, aceita Jesus. Mas Deus não quer que só você entre na arca. Deus quer que a sua casa também. Teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais que ainda estão vivos, teus irmãos de sangue,
a tua parentela toda. Quer dizer, quando a pessoa entra na arca, entra em Cristo, aceita Jesus, ela não somente garante a sua salvação, a salvação eterna, mas ela também garante uma vida de vitórias aqui nesta terra. Amém, pessoal? Está entendendo? Então o objetivo qual é? É você se deixar usar pelo Senhor, para que o Senhor te capacite para conduzir a tua família para Cristo, ou seja, para dentro da arca. Aí pode vir o dilúvio que for, em Cristo a gente está seguro. Amém, pessoal? Muito bem. O que acontecia com Noé? Vamos ler o texto. Parece os dias de hoje, gente. Você pensa que mudou muita coisa? Capítulo 6, versículo 5. Olha o que está escrito. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente, quer dizer, constantemente mal, todo o desígnio do seu coração. Olha para cá, desígnio do coração, quer dizer, o homem só projetava coisa ruim, o homem só queria fazer maldade, o homem só queria fazer o que não presta. Você quer ver? Olha só, imagina como os dias de Noé, nos dias de hoje, não mudou muita coisa. Pode ver, primeiro, a Bíblia fala que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Sim ou não, gente? Multiplicado. Hoje em dia, o que você vê crescer mais? A maldade do homem. Você liga a televisão, é só notícia ruim. Você pensa às vezes que até exagero de alguns veículos de comunicação, que de fato exageram mesmo, para ganhar audiência eles fazem um circo, né? Mas não é verdade que é exagero sempre. Muitas vezes mas muitas vezes não é exagero não. Você vê muitas vezes aqui na nossa cidade, que é pequena, e você já vê porcaria. É bandido, droga se alastrando. Você vê casais se traindo, né? O marido adulterando, a esposa adulterando. Você vê eles fazendo essa porcaria como se fosse nada. Olha para você ver, não considera o outro, não considera, né? O vizinho não considera o outro vizinho, o vizinho quer pensar só no seu bem-estar e o vizinho que se dane, né? Às vezes o marido não pensa na esposa, trai, judia e tudo mais. Às vezes a esposa não pensa no marido, está nem aí com ele, e vai procurar chifre em cabeça de cavalo, trai, adultera, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Namorados, estão namorando compromissado direitinho, né? Mas o que acontece? Ele deixa a namorada em casa, vai procurar outra. E às vezes a namorada, deixou o namorado, já vai ligar para o outro. Como se fosse uma coisa normal. E não é normal, não é, isso é a maldade do homem se multiplicando. Você pode ver a maldade do homem se multiplicando. Ninguém pensa em ninguém. Ninguém pensa, você só vê o povo querendo dar prejuízo para os outros, não é? Só vê o pessoal querendo ganhar dinheiro, e não se importa se o outro está sendo prejudicado ou não. A maldade existe desde a época de Noé e é assim até hoje. É assim até hoje. Às vezes você vê, né? Às vezes você vê pessoas, eles fazem a reportagem na televisão, né? Então o sujeito, por exemplo, né? Ele pega uma TV, o jornalista pega uma televisão, ele tira um circuito da televisão, um fusível, né? Não é fuzil, tá? Fuzil é negócio de tirar, né? É fusível, tá bom? Ele tira o fusível ali. Custa 30 centavos. Ele tira ali e fecha a televisão e leva numa oficina que conserta a televisão. Aí o cara chega lá, né? O repórter disfarçado de cliente, chega lá e faz um orçamento, ela parou de funcionar. O cara vê lá que é só o circuito, ele inventa um monte de coisa. Ele inventa que queimou isso, que queimou aquilo, né? Só para arrancar dinheiro do sujeito. Aí eles procuram 5 oficinas, né? Das 5, uma, e olhe lá, hein? É honesta. Tem 4, os caras falam, inventa coisa que é isso, que é aquilo, não é. Aí na 5ª oficina tem um abençoado de uma pessoa honesta, talvez seja cristão, né? E, não, é só fusível, né? Que não está sem fusível aqui, é só colocar outro aqui, quanto que é? Ah, é R$1. Não é nada, só trocou ali. Quer dizer, você vê a desonestidade, isso aí é a maldade, na verdade, que se multiplica. Às vezes eles fazem esse tipo de pegadinha. Pegadinha é modo de falar, né? Mas é uma reportagem para ver com o automóvel, né? Eles apenas desligam um fio, levam nas oficinas. Levam em 10 oficinas. 9 inventa que é defeito no motor, defeito no sei no que. Desligou aqui, desconectou, só conectar, pronto, da partida, pegou, acabou. Você vê?
Maldade do homem se multiplicando. Então essa maldade, ela está no mundo. E no mundo de hoje também. No mundo de hoje. Aí você pode pensar assim, pastor, mas a minha família... Olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu entendo que a maldade está se multiplicando também nos dias de hoje. A minha família não é assim, pastor. Eu estou buscando por ela, mas a minha família não é má. Olha, eu tenho meu marido, minha esposa, meu irmão de sangue, meu pai, minha mãe. São pessoas, ótimas. Eu aprendi de berço, até antes de me converter. Eu aprendi no berço, vamos dizer, né? De educação de casa, desde criança. O que é honestidade, o que é ser fiel, o que é ter moral, né? Mas eu aprendi desde cedo. Antes de eu ser cristão, eu já aprendia o que é uma pessoa, vamos dizer assim, boa, moralmente falando, né? Ótimo. Aí eu pergunto para você, presta bem atenção, hein? Para você abrir os olhos. Olha só. O que o seu parente é? O seu parente é idólatra. Pega-se a imagem e aprende-se a confiar naquilo também. Confia-se em Deus, mas também nas imagens. Muito bem. Quando o seu parente, aquele que você fala que é bom, e eu não duvido que seja, deve ser bom mesmo. Boa pessoa, trabalhador, honesto, tudo bem. Mas quando a pessoa, ela se dobra de uma imagem, o que a Bíblia diz? Que ela está fazendo bem ou está fazendo mal? Está fazendo mal. A Bíblia fala que a pessoa está fazendo mal. Você vai falar, pastor, eu até entendo que está errado nesse sentido assim, é idólatra, aquilo não é Deus, aquilo é um pedaço de barro, aquilo é um gesso, aquilo é um pedaço de ferro. Mas a estátua não faz nem bem nem mal. Você pode falar, pensar assim. E a pessoa que faz isso nem sabe o que está fazendo. Mas você fala, mas então, pastor, o que importa é que a pessoa é boa, não é má, não mata ninguém, não xinga ninguém, não adultera, não trai o marido, não trai a esposa, né? Não usa droga, nada, a pessoa é boa, aquela coisa, tudo bem. Só que a Bíblia diz o seguinte, de fato, a imagem em si não faz nem bem e nem... Gente, aquilo é um pedaço de um objeto qualquer. Não respira, não anda, não cheira, não faz nada, né? Não enxerga, não escuta, só que tem um detalhe. O que o apóstolo Paulo fala? A pessoa que sacrifica, que faz qualquer coisa para uma imagem, para um ídolo, não está fazendo para Deus. Porque a gente, por exemplo, quando a gente apelava para uma imagem, o que a gente pensava? Que a pessoa que aquela imagem representava ia interceder por nós junto a Deus, sim ou não? Né? Ia pedir para nós fazer favor e Deus ia atender. Nada mais longe da verdade do que essa mentira aí. Nada mais longe. Porque a Bíblia fala que intercessor é só um. E esse se chama Jesus. Jesus. Uma senhora falou para mim, Jesus é o nosso maior intercessor. Eu falei, corrigindo, dona senhora, não é o maior, é o único que existe. É o único que existe, o único que intercede entre Deus e nós é Jesus. Não há mais ninguém. Mais ninguém.